Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que está no Facebook, amém, que vai acompanhar pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, o Francisco, a Dona Maria de Lourdes, a Fabiana. A paz do Senhor Jesus, quem vai acompanhar aí pelos áudios, né? Deus nos abençoe, amém. Que Deus nos guie. Mais essa aula, né, que venhamos a compreender a verdade de Deus, a palavra de Deus, que ela venha a ser manifesta em nossas vidas, né, em nossas atitudes, né, que venhamos a andar segundo a verdade dele, não a nossa, que venhamos, né, a andar em honra ao nome dele, ao nome do Pai. A paz, Adriano, que venhamos a andar em honra, né, do nome de Deus, carregando, né, a honra desse nome, dessa representação, né, que hoje nós devemos representar a Cristo nessa terra, amém, amém, que assim sejamos nós, né, em nome de Jesus, amém, amém, Adriano, amém. A gente hoje vai estudar Isaías 33, tá? Na sexta-feira a gente terminou o livro de Miqueias, né? O livro de Miqueias a gente finalizou na sexta-feira, glória a Deus por isso. O nosso 18º livro finalizado, o livro de Miqueias, amém. Agora a gente tá indo rumo ao 19º livro, que vai ser o livro de Jonas, tá? Então o livro que a gente vai terminar, o 19º aí vai ser Jonas, não vai ser Isaías não, vai ser Jonas. Tá? Então, amém, glória a Deus. A gente já está indo aí para o livro de Jonas. Já a gente já vai estudar o livro de Jonas. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 33, tá? Eu vou relembrar vocês o contexto histórico que a gente está aqui, o que está acontecendo lá no reino de Judá, para Isaías estar falando o que ele está falando aqui nesse capítulo 33. A gente vai lembrar isso agora, tá bom? Antes da gente entrar aí e mergulhar na palavra de Deus, antes da gente mergulhar nesse estudo, né, do capítulo 33, eu vou fazer a oração aqui agora, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus, que a tua benignidade nos siga todos os dias das nossas vidas, que venhamos a experimentar da tua bondade, da tua benignidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos ensina a contar os nossos dias, Pai, assim como um dia disse Moisés, nos ensina, Senhor, para que venhamos a considerar os dias bons e não os dias maus, e que o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua benignidade, nos conceda mais dias bons do que dias maus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor venha, meu Deus, aliviar o nosso fardo, nos trazer paz, alegria, porque só Tu podes, Deus. O Senhor é aquele, meu Deus, que nos traz a paz que excede todo entendimento humano, que nos traz alegria além do entendível nessa terra, Pai. Nos traz essa paz, essa alegria, esse amor, a paciência. Então, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, porque nós queremos andar em retidão, nós queremos andar na Tua presença, nós queremos buscar a Tua face, Senhor. Assim como Davi um dia disse, nos ensina a obediência, Pai. Porque se o Senhor, meu Deus, falar conosco claramente, se o Senhor, meu Deus, falar aos nossos ouvidos de uma forma muito simples e muito clara, nós cumpriremos a Tua vontade, nós andaremos segundo a Tua vontade, segundo os Teus caminhos, segundo os Teus preceitos, segundo os Teus mandamentos, meu Deus, porque tudo que nós mais queremos é a Tua presença, Senhor. Então, que o Senhor estique a Tua paciência para conosco, Pai, porque nós precisamos dela, Pai, nós precisamos dessa paciência, porque nós somos chatos, Senhor. Nos perdoa na nossa chatice. Nos perdoa quando nós somos cabeça dura, como quando às vezes nós temos a cerviz dura, Pai. Nos perdoa, Senhor, e nos ensina. Nos ensina através da Tua paciência, através da Tua benignidade, através da Tua bondade, através, meu Deus, da Tua misericórdia e da Tua graça. Nos ensina os Teus bons caminhos, Senhor. Amém. Oh Deus, manifesta o Teu poder em nossas vidas, Senhor. Faz ainda hoje o Seu milagre. Assim como nos dias de Elias, Pai, quando Elias orou a Ti, clamou a Ti, o Senhor ouviu a oração daquele homem. E o Senhor enviou fogo dos céus para provar para aquele povo que havia Deus em Israel. Que assim sejamos nós, Pai, que a nossa oração seja ouvida e que o Senhor ainda hoje faça mais uma vez os seus milagres, para que todos possam ver que há Deus em nossas vidas, que o nosso Deus está aqui, Senhor. Glorifica o Teu nome através do nosso testemunho, Senhor, amém. Que exaltado seja o nome do Senhor através das nossas vidas, Pai, amém, amém. Que venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que todos venham a conhecer quem Tu és através de nós, Pai, amém. Que venhamos a ser Cristo nessa terra, Pai, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão,
Que venhamos a honrar o teu nome, a testificar ao teu respeito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a tua palavra. Então, Senhor, estamos aqui para isso, neste propósito de ouvir a tua palavra. Então, aumenta a nossa fé, Pai. Nos alimenta, Senhor. Em nome de Jesus, nos alimenta. Nos conceda mais fé. Amém. Oh Deus, a tua palavra diz que todo aquele que pedir sabedoria, a ele lhe será dada sabedoria, Pai. Então, em nome de Jesus, nós pedimos. Nos dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nos conceda da tua sabedoria. Amém. A tua palavra diz que a todo aquele que pedir, o Espírito Santo lhe será dado. A todo aquele que clamar pedindo, o Senhor o enviará. Então, em nome de Jesus, se tem alguém neste momento que está acompanhando essa aula, que renasceu em Cristo e ainda não recebeu o Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus para que essa pessoa receba do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e que ela seja transformada, que ela venha a se encher do fruto do Espírito Santo, Pai, e experimentar do teu preceito, do teu caráter, de quem tu és, Senhor, em nome de Jesus, amém. Oh Deus, nos ajuda nessa caminhada, Pai. Venha aos nossos ouvidos e fala conosco com mansidão. Como o Senhor um dia disse no livro de Oséias, fala aos nossos ouvidos em meio a esse deserto, com palavras mansas, e nos guie e nos conduza pelas mãos. Porque se o Senhor estiver conosco, se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que gigantes apareçam pelo caminho, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o Deus da guerra, o Deus dos exércitos. A quem temeremos se tu és conosco, Pai? Quem pode contra ti, Deus? Oh Deus, obrigada por esse amor tão grandioso que nos salvou e nos salva a cada dia, que nos faz querer estar de pé e buscar a tua face. Obrigada por ter deixado para nós essa palavra tão maravilhosa que nos traz vida, nos produz vida. E assim como Davi um dia disse, e é mais saborosa do que o mel. Que venhamos a ter essa mente que Davi tinha. Esse homem, com apenas 5 livros para ler, com apenas o Pentateuco, esse homem saboreava a tua palavra, ao ponto de escrever salmos e dizer que não havia nada que lhe desse mais prazer do que ler a tua palavra. Que sejamos como Davi, que sejamos como Moisés, que falava contigo através daquele véu e não se saciava, queria cada vez mais. Esse homem não se contentava em falar contigo face a face através de um véu dentro do templo. Ele queria contemplar a tua glória por completo. E pediu, e o Senhor ainda concedeu que visse as suas costas indo embora. Então, Deus, que sejamos como Moisés, que sejamos como Davi, em nome de Jesus, que não venhamos a te envergonhar, enfadados pela tua palavra. Oh Deus, nos perdoa todas as vezes que nós te envergonhamos, quando achamos que a tua palavra estava demorando demais, quando ficávamos olhando no relógio com pressa por ouvir a tua voz. Nos perdoa, Pai. Ah, se nós vivêssemos no tempo de Paulo. Paulo, ele pregava por 6 horas no mínimo, e as pessoas ansiavam por ouvir a tua voz, saber quem tu és. Ao ponto de ficar ali, debruçadas em uma janela e cair. Tudo para não perder um só minuto da tua palavra, não deixar de ouvir a tua voz. A tua palavra diz que a mesma disposição que nós tínhamos para o mundo, nós devemos ter para ti. Nós devemos nos esforçar para o Senhor da mesma forma, no mínimo. A mesma disposição que nós íamos para tantos lugares pelo mundo, nós devemos ir para ti, Deus. Que venhamos a ter essa mente, um coração genuíno e verdadeiro de um servo fiel, porque é isso que o Senhor ama. O Senhor não ama aquele que te honra com os lábios, mas o Senhor ama aquele que o honra com o coração. O Senhor um dia disse isso ao povo de Israel. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O Senhor não quer sacrifícios, pois tudo já é teu. O Senhor só quer um coração genuíno e a obediência. Que venhamos a ter isso em mente, Pai, para te obedecer.
Que venhamos a ser aperfeiçoados através da obediência, porque a tua palavra diz isso. Nós somos aperfeiçoados através da obediência. A tua palavra diz que Jesus Cristo recebeu o maior nível de perfeição que existe. Aperfeiçoado pela obediência ao não. A maior obediência que existe é quando nós aceitamos o não de Deus. E Jesus passou por esse aperfeiçoamento. E nos ensina a passar também, Deus. Nos ensina a aceitar o teu não. Porque nós devemos confiar nos teus desígnios, na tua justiça. E devemos entender que o Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo está debaixo do teu controle. Tudo está sob a tua ordem. Seus planos jamais podem ser frustrados. E tudo o que acontece coopera para o nosso bem. Assim foi na vida de José. Até o mal cooperou na vida desse homem. Porque ele andava contigo, Deus. Que venhamos a ter isso em mente, que até o mal que acontece em nossas vidas, se formos verdadeiramente fiéis a Ti, cooperará para o nosso bem. E assim nós cremos e glorificamos a Ti, porque nós já vemos o milagre. Porque a fé é isso. A fé é a certeza do que ainda não vemos. E glória a Ti por isso, Deus. Porque o glorificamos pelo que ainda não vemos. Mas se há uma coisa que nós temos certeza, que a Tua palavra nos garante, é que aquele que espera em Ti jamais é decepcionado. Então nós esperamos em Ti, Deus. Nós depositamos neste momento todas as nossas angústias em Ti. Nós buscamos o nosso socorro em Ti. A quem mais buscaríamos, a quem mais procuraríamos, se só Tu podes nos socorrer? Se só o Senhor é o Deus que vence toda a batalha, o grande Deus dos exércitos, a quem mais nós buscaríamos, Deus? Então, Senhor, nós depositamos em Ti todas as nossas angústias, aflições, desesperos, problemas, nós damos a Ti, Pai, porque em Ti nós encontramos descanso. Debaixo das Tuas asas nós estamos seguros, Pai, nós encontramos paz e tranquilidade. O Senhor jamais decepciona. Oh Deus, em o nome de Jesus, Pai, nos santifica, nos purifica, nos lava de nossa imundície, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. O próprio Senhor Jesus um dia disse, quando veio a essa terra, que o pensar já é pecado. E nós reconhecemos que nós pecamos. Quando pensamos o que não deveríamos ter pensado, quando desejamos o que não deveríamos ter desejado, quando sentimos o que não deveríamos ter sentido. E ainda que não tenhamos levado à realidade aquela prática, nós já pecamos e nós entendemos isso, Deus. Nós aceitamos a Tua lição, Senhor Jesus, e compreendemos que nós precisamos de Ti. Nós sozinhos não nos salvamos. Somente por meio de Ti, Jesus. Somente Tu nos lava. Somente as Tuas águas são limpas e nos purificam. Somente em Ti somos purificados ao ponto de não ser mais encontrado pecados em nós. Oh Deus, obrigada. Senhor, sacia a nossa sede. Esse vazio que está dentro de nós, que muitas vezes tentamos preencher no mundo, com as coisas do mundo. Nós sabemos que na verdade só pode ser preenchido por Ti, Deus. Então vem e sacia a nossa sede, pela Tua fonte de água viva inesgotável, porque o Senhor um dia prometeu que aquele que bebesse das Tuas águas nunca mais teria sede e ficaria satisfeito. E é dessas águas que nós queremos experimentar, Jesus. Amém. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá força ao cansado. Oh, glória! O Senhor dá força ao cansado. Que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós. Nos fortaleça, Deus. Porque nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós estamos cansados.
mas o Senhor é aquele que traz renovo. Oh Deus, nós amamos o Teu extraordinário. Oh, glória a Deus. Assim como Isaías um dia disse, Deus vem e faça o teu algo estranho, o Teu extraordinário que ninguém entende. Amém, que o Senhor venha e faça em nossas vidas esse extraordinário, para glorificar o Teu nome sempre. Nos ajuda, Deus, para que sejamos ponte, para que venhamos, meu Deus, a pescar almas. Nos ajuda, nos ensina, nos usa, sem medidas, com ousadia e com intrepidez. Que o Senhor venha nos dar sabedoria ao falar, ao evangelizar, ao aconselhar. Que o Teu Espírito Santo venha falar claramente dentro de nós, nos ensinando, Pai, a Tua lei. Porque a Tua palavra diz que agora a lei está escrita dentro de nós através do Teu Santo Espírito. Não precisamos mais de uma lei escrita, porque ela está ecoando dentro de nós através do Seu Santo Espírito, aquele que nos guia e nos mostra o que é certo e o que é errado. Então, Santo Espírito vem e nos mostra o que é certo e o que é errado, o que é direito e o que é incorreto, nos mostra, para que venhamos a andar, Senhor, segundo a Tua vontade, para que venhamos a ser agradáveis ao Teu paladar. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Amém. Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use. Purifica minha boca, Pai, porque eu não sou digna de levar a Tua mensagem, mas o Senhor é aquele que usa o nada e do nada faz o que o Senhor quiser. Do nada o Senhor fez a luz, do nada o Senhor fez esse mundo, do nada o Senhor nos fez. Então, se o Senhor tem uma especialidade em algo, é em usar o nada, do nada fazer coisas extraordinárias. Então Deus me usa, que aqui não seja o meu falar, mas que o Seu Espírito Santo fale através de mim e que chegue, meu Deus, a todos aqueles que Te ouvem. Que o Senhor me use para falar, meu Deus, com o Teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh Senhor, que o Senhor converta todo aquele que está assistindo essa aula. Se essa pessoa está aqui com alguma dúvida, com a mente endurecida, com o coração endurecido, que o Senhor quebrante essa pessoa e a converta, porque só Tu podes converter alguém, Deus. Como Jesus disse, só vem a mim quem Deus quer que venha. Só o Senhor convence, Pai. Então nós rogamos, nós imploramos para que o Espírito Santo convença a todo aquele que está aqui. Amém. Que essa pessoa venha ser convencida da Tua verdade e venha ser usada por Ti, sem medidas. Que sobre ela seja derramada toda a ousadia e toda a intrepidez. E com autoridade ela venha falar da Tua palavra. Amém. Meu Deus, que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível e apaixonante, para que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se apaixone, se entregue e venha Te buscar cada vez mais. Que essa pessoa venha mergulhar, Pai, mergulhar em Ti, conhecer quem Tu és através da Tua palavra. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor, meu Deus, nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades. E que o Senhor nos revista com a Sua armadura, coloque em nós o Seu capacete. Nenhum mal nos atinja, nenhum mal nos toque. Que o Senhor conceda os desejos dos nossos corações, porque o Senhor um dia disse que não é só Deus, mas o Senhor é Pai. E o Senhor quer ser chamado de Pai. O Senhor quer ser reconhecido por cada um de nós como Pai e nos chama de filho. E com tamanha intimidade, o Senhor um dia disse que tudo que for pedido será dado. E que o Senhor não brincaria com as nossas orações. O Senhor um dia disse que jamais daria pedra a um filho que lhe pede pão. Porque o Senhor não brinca com os nossos desejos.
Então, em nome de Jesus, sonda os nossos corações neste momento, Deus, e realiza os desejos da nossa alma, porque nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor é aquele que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor é aquele que sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Oh, Deus. Então, sonda os nossos corações, porque só Tu podes. Ninguém mais conhece o coração do homem, somente o Senhor, Deus. Então vem, Deus, e desvenda os nossos segredos, os nossos mistérios, os nossos anseios, os nossos desejos. E nos conceda, Pai, em nome de Jesus, aquilo que tanto queremos, aquilo que tanto buscamos, aquilo que tanto oramos. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. A paz, Paula. A paz, Nayara. A paz, Luciene. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz, Jackson. Alberto. Amém. Amém. Glória a Deus, viu? Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Isaías 33. Tá? Então, vamos lembrar o que está acontecendo aqui no Reino Sul, tá? Faz 8 anos que o Reino Norte foi levado pela Síria, né? Então, 8 anos o Reino Norte foi levado pela Síria. E agora, o Reino da Síria, o Império da Síria, tá com um novo rei. A gente lembra que o rei, a gente falou já sobre o rei Sargão, né? A gente vem falando ali, né? O rei que fez o cerco lá no Reino Norte foi o rei Salmaneser. Depois que ele termina o cerco ali e pega o Reino Norte, logo ele morre, uma morte meio suspeita, a gente já falou sobre isso. Então o irmão dele, o rei Sargão, vira rei da Síria, né? E então a gente lembra que ele fica pouquinho tempo ali também, o rei Sargão não fica muito tempo reinando não, ele logo morre e o filho dele sobe ao trono na Síria, que é o Senaqueribe. E o rei Senaqueribe foi um rei muito importante para a história da Síria, tá? Ele era um rei cruel. Ele era um rei cruel e ele foi quem mudou a capital da Síria para Nínive, tá? Não era Nínive antes, mas Senaqueribe mudou a capital da Síria para Nínive ali. E ele era um rei bem cruel, tá? Em consideração aos anteriores, né? Ele era bem cruel, Senaqueribe. E ele estava expandindo o reino da Síria. E ele, então, entra nas terras de Judá. Então, ele entra ali nas terras, no território do reino de Judá. E a paz, Luciano, amém. E ele começa a conquistar algumas terras ali no reino de Judá. E ele vem conquistando as terras no reino de Judá. E o rei Ezequias começa a criar estratégias humanas para proteger Jerusalém, percebendo que o rei da Síria está chegando, o objetivo dele é entrar na capital e tomar o trono, né? Entrar na capital, entrar no palácio, matar o rei, ou pegar o rei, levar cativo e sentar no trono dele e virar rei. E o intuito da Síria era esse. E Ezequias, sabendo disso, o que Ezequias faz? Ezequias vai, a gente lembra, tá no 14º ano do reinado de Ezequias já, né? Tá perto dele morrer, gente, tá pertinho aqui já, não dele morrer, mas de um acontecimento que vai ter, que ele quase vai morrer, a gente vai ver o que vai acontecer, ele quase vai morrer, mas ainda vai ser dado para ele alguns anos de vida. E tá perto desse acontecimento, tá? E então Senaqueribe começa a invadir as cidades ali, né? E eram cidades fortalezas, eram cidades com muralhas, eram cidades fortes do reino de Judá. E a Síria entra e vai invadindo essas cidades, vai entrando e conquistando essas cidades. E isso chega aos ouvidos de Ezequias. O que Ezequias faz? Qual que é a estratégia de Jerusalém? É fechar a cidade. Então a gente lembra como que era Jerusalém. Tinha uma muralha, e ali tinha um portão, né? Que eu até expliquei sobre isso, até falei sobre Sansão, né? Não era um portão que você bate o pé e quebra e cai, né? Não, gente, era um portão forte de ferro. Um homem só não conseguia dar conta de um portão daquele, tá? Então, por isso que é tão extraordinário a faceta ali de Sansão. Era um portão que não era fácil, não. Era um portão bem grosso, né? E qual a estratégia de Ezequias? Vamos fechar o portão da cidade. E isso era uma estratégia muito comum. A gente lembra que o Reino Norte fez essa estratégia. Isso leva ao quê? A um cerco.
Então, se você fechou a cidade, aquela nação que está querendo te invadir vai cercar a cidade e você vai ficar sem alimentos, porque com a cidade cercada não tem mais compra e venda, ninguém sai, ninguém entra da cidade, vai chegar uma hora que vai acabar comida, vai acabar alimento, vai acabar as coisas, né? A gente lembra que o Reino Norte ficou 3 anos com o cerco da Assíria. E Ezequias pensa nisso. Então Ezequias fala, não, eu vou fazer a estratégia para a gente resistir mais tempo do que o Reino Norte resistiu à Síria. Então, o que Ezequias começa a fazer? Ezequias pega os rios que tem ao redor de Jerusalém ali, em volta de Jerusalém, e começa a mudar o rumo dele. Para quê? Para que o povo que vier acampar ali fora, para forçar eles a se renderem, não tenham água. Então aí, com o tempo passando, 1 ano, 2 anos, eles não têm água ali para beber, eles vão desistir e vão embora, né? Essa é a primeira estratégia de Ezequias. A gente lembra que Ezequias também começa a destruir casas dentro de Jerusalém e pegar as pedras das casas para reforçar o muro, para reforçar a muralha. Ele começa a fazer isso também, destruir várias casas para reforçar a muralha. Ele começa a cavar poços ali, também em Jerusalém, né? Ele começa a fazer várias estratégias. Então a gente lembra que Isaías fala, né? Isaías chega nesse momento da história e fala, olha, Ezequias, é o seguinte, a Síria está vindo. E eu vejo vocês fazendo uma movimentação tremenda aqui. Uau, vocês estão querendo ir lá para o Egito pedir ajuda, vocês estão querendo pedir ajuda para Tiro, vocês estão querendo pedir ajuda para Etiópia. Eu vejo vocês quebrando casas e arrumando, fortalecendo o muro. Eu vejo vocês aí desviando água, eu vejo vocês fazendo de tudo. Eu só não vejo vocês dobrando o joelho e olhando para o alto, para aquele que permitiu que vocês estivessem passando pelo que vocês estão passando. E Isaías começa a vir nesse sentido, né? Vocês precisam olhar para Deus. E esse povo não olha, esse povo já havia se perdido. A gente lembra que Ezequias é um rei diferencial na história de Israel. A Bíblia diz que antes de Ezequias, o único rei que foi melhor do que Ezequias foi Davi. Depois de Davi, o único rei comparável a Davi foi Ezequias. Gente, então Ezequias não é qualquer homem. Ezequias é um homem diferenciado. Ao ponto da gente ver, Deus vai avisar um negócio para ele, eu não vou fazer spoiler, né? Deus vai falar algo para ele vai orar e Deus vai atender a oração dele e vai mudar o que Deus havia determinado para ele, por causa da oração desse homem. Então ele era diferenciado. E a Bíblia diz que depois de Davi, ele foi um rei segundo Davi. Então ele era um rei diferente. A gente lembra que a questão de Davi não era que Davi era perfeito. A Bíblia nunca diz que Davi era perfeito. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa ser um homem perfeito, mas significa ser um homem, né, que reconhece os seus erros, que se arrepende e que muda. Davi, ele pecou. Não só uma vez, né? Ele pecou com Batseba, depois ele pecou lá com Senso, né? Só que ele não pecava várias vezes na mesma coisa, Davi. Ele pecou uma vez, não peca mais naquilo. Ele parou e ele se arrependia verdadeiramente e mudava. E isso é um homem segundo o coração de Deus, né? Não é um homem perfeito. É um homem que pode até pecar sem ser de propósito, é claro, né? Sem aquela intenção de pecar. Mas até erra, até peca, mas se arrepende, reconhece o seu erro, né? E Ezequias era assim. A gente vai vendo. Ezequias, ele vai errar, mas ele vai se arrepender. Ele se arrepende, tá? Então agora a gente lembra quando Ezequias virou rei, Ezequias veio, né? O pai dele era Acaz, a gente lembra. Acaz foi o pior rei da história ali de Jerusalém, foi um rei terrível. Então esse homem entra depois do reinado de Acaz e ele entra fazendo uma transformação religiosa extraordinária em Jerusalém. Né? Ele sai quebrando todos os altares que o pai dele havia erguido, ele reconstrói o templo, ele reforma o templo que o pai dele tinha destruído, né? As coisas do templo, as coisas santas do templo que o pai dele havia colocado no lixo, ele reconsagra, né? E coloca de novo no templo. Ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes para adorarem a Deus no estilo de Davi, com música à frente do templo, né? Esse homem faz tudo isso. Ele volta o altar de Deus para o lugar que era, porque a gente lembra que o pai dele, Acaz, tinha tirado o altar de bronze de Deus, o altar de sacrifício de Deus, tinha colocado o altar do Deus de Damasco. Esse homem volta esse altar para lá, né? E ele faz uma grande reforma religiosa. E essa reforma religiosa dura até um pouco depois ali do Reino Norte ser levado. Quando o Reino Norte foi levado, eles ainda estavam religiosos, né? Eles ainda estavam ali
firmes. Mas depois da levada do Reino Norte, algo que acontece ali em Jerusalém, que a gente não sabe explicitamente o que é, porque no livro de Isaías já chega xingando todo mundo, né? Isaías já chega daquele jeito. Houve algo ali, algo aconteceu ali, né? Que esse povo decaiu. Então esse povo começou a adorar outros deuses de novo, esse povo começou a profanar o nome de Deus de novo, começou a desobedecer a lei de Deus de novo, começou a fazer tudo errado de novo, né? Então, os profetas surgem, Isaías, Miqueias, eles surgem para tentar avisar ali aquele povo de Jerusalém que o que está acontecendo é culpa deles, né? Eles precisam se voltar ao Deus deles e parar de ficar se voltando ao Deus dos outros, das outras nações, porque o Deus que salvou eles do Egito foi o Deus de Israel, não foi o Deus de Edom. Não foi o Deus Moloque, né? E Isaías e Miqueias vêm vindo nesse propósito de fazer esse povo se converter verdadeiramente a Deus. Mas aqui há um problema muito grande, como a gente estudou na aula passada. Esse povo não tinha problema em adorar um Deus a mais. A gente lembra que é um povo que eles tinham uma mentalidade egípcia, né? Então, assim, eles eram acostumados, eles viam as outras nações adorando vários deuses. Então, não era problema para eles adorar um Deus a mais. Então, eles adoravam a Deus. Eles chamavam o nome do Deus de Israel, o nome do Deus que se apresentou à paz, Edson, o nome do Deus que se apresentou na sarça ardente ali para Moisés. Eles chamavam por esse nome, eles faziam sacrifícios para esse Deus, eles se diziam um povo desse Deus, mas eles também adoravam outros deuses. E era esse o esforço de Deus, de falar, não, eu sou o único, não é para adorar mais ninguém. Vocês não se importam de adorar mais um Deus, mas eu me importo, eu sou o único que devo ser adorado, não é para adorar mais nenhum, eu sou ciumento, né? Deus usa muito essa linguagem até de matrimônio, né? Eu sou ciumento, não me traiam com outro Deus, eu sou ciumento. Eu escolhi vocês e vocês me escolheram, então sejam fiéis a mim, né? Como eu sou a vocês. E é nesse sentido que os profetas vêm alertando esse povo, falando para esse povo, né? Então agora a gente lembra que dentro desse cenário, né? Dentro desse cenário, Isaías vem falando ali, não chamem o Egito, não façam acordo com o Egito, não façam acordo com a Etiópia. E então o que é que Ezequias faz? Manda mensageiros para o Egito. Aí a gente lembra que Ezequias não contente, Isaías tendo falado que não era para fazer acordo, para confiar em Deus, que Deus ia livrar esse povo, assim como livrou lá na mão de Josué, né, que fez o sol parar lá, que a gente já falou sobre isso, né? Assim como ele foi com Davi, né, que fez Davi vencer os filisteus ali, mesmo sendo um número muito menor, assim como foi com Gideão, né? Vai ser com eles, né? Não adianta. Esse povo tinha uma dificuldade em crer, esse povo tinha uma dificuldade em entender que Deus ia fazer algo. Eles não conseguiam entender isso. E Isaías falando, vocês não precisam fazer nada, sentem e esperem, vejam o agir de Deus. Deus vai salvar vocês sem vocês levantarem uma espada. E eles tinham dificuldade de aceitar isso. Eles tinham dificuldade de ver esse milagre. Eles achavam que eles precisavam fazer algo. E eles vendo a Síria chegando. E Deus mandando eles ficarem sentados. E eles vendo a Síria avançando. Então Ezequias, desesperado, manda mensageiros lá para o Egito, para pedir ajuda do rei Sol, lá do faraó Sol do Egito. E então Deus vem e manda um recado ali para Ezequias e fala para Ezequias, ó Ezequias, eu vi os seus mensageiros lá no Egito. Aliás, eles já passaram por 2 cidades lá no Egito, e eu vi. Mas eu digo uma coisa para vocês, se o Egito ajudar vocês, eu digo, o Egito vai cair e vocês junto. O Egito vai ser humilhado e vocês junto, porque vocês preferem confiar no Egito, né? Então vem vindo nesse contexto. Então, a gente lembra que o rei da Síria, Senaqueribe, chegou em Laquis, né? Laquis era a segunda cidade mais importante do reino de Judá. Era a segunda cidade mais forte do reino de Judá. E a Síria chega lá. Quando a Síria conquista essa cidade, aí Ezequias tremeu na base. Ezequias falou, não, conquistou Laquis, que é a cidade, a segunda mais importante, vai vir agora para Jerusalém e vai conquistar a gente. E então, o que é que Ezequias faz? A Bíblia diz, a gente já leu, né? Que Ezequias vai e manda mensageiros para Senaqueribe. E diz assim para Senaqueribe, ó Senaqueribe, eu reconheço, eu errei, eu pequei contra você. E eu reconheço que eu sou seu servo. Então, me diz o que você quiser que eu te dou, para que você saia das minhas terras e me deixe em paz. Pode pedir o que você quiser,
que eu dou. Então, a gente lembra que quem fez isso uma vez foi Acabe, né? Lembra que Acabe fez isso daí uma vez e o rapaz falou que eram as suas mulheres, né? Que eram nesse nível. E ele também fez isso. E não era o que Deus queria, né? Deus não queria que ele fizesse, não queria que ele se rendesse. Então, vocês lembram o que foi que a Síria fez? Senaqueribe foi falar, tá bom, você vai me dar o que eu quiser? Eu quero um PIB de um reino pequeno. Gente, era um valor muito alto. Era um PIB, era um acúmulo de um ano de um reinado pequeno. Ele queria naquele momento que ele desse o acúmulo de um ano de riquezas de um reino pequeno. Era um valor muito alto. Era um valor muito exorbitante. Então a gente lembra que Ezequias deu. E Ezequias não tinha esse dinheiro. E o que foi que Ezequias fez? A gente lembra? Ezequias entrou no templo e pegou o ouro do templo. Pegou a riqueza do templo, pegou o ouro das portas do templo e entregou para Senaqueribe, para comprar paz. E então Senaqueribe não aceitou. Senaqueribe pegou o dinheiro, pegou o ouro, mas falou, mudei de ideia, vou invadir Judá. E ficou com ouro. E então a gente lembra que nesse meio tempo, o que acontece? Miqueias prega. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 26, do versículo 19 até o versículo 19, versículo 18 até o versículo 19, diz ali que Miqueias pregou. E que quando Miqueias pregou, diz que o povo de Jerusalém, eles confiaram na pregação de Miqueias e se converteram. Jeremias diz isso lá no livro dele. E Jeremias diz, quando eles ouviram a pregação de Miqueias tão dura, eles se converteram e então Deus os salvou. Há essa informação lá no livro de Jeremias, né? Eu até falei na aula passada. Lá no livro de Jeremias, o que está acontecendo? Jeremias, ele vai para a porta do templo num dia super importante em Jerusalém, o dia de consagração dos levitas. Ele estava sendo consagrado ali, né? Jeremias, e tinha uma multidão assistindo. E naquele dia, Deus fala, Jeremias, eu quero que você fale com este povo. Jeremias fala, quando? Agora? Agora. E Jeremias então começa a dar uma pregação super dura para aquele povo. E todo mundo ouvindo, vocês estão desagradando a Deus. E falando para os sacerdotes, falando para todo mundo, que todo mundo ali estava desagradando a Deus. E eles não gostaram de ouvir aquilo. Aquela pregação toda que parece muito pregação de Miqueias, né? Vocês são os falsos, vocês falam que vocês são de Deus, mas não são não. Vocês honram a Deus com os lábios de vocês, mas o coração está distante de Deus, né? Tá bom que foi Isaías que falou isso, tá, gente? Mas nesse sentido, né? Vocês ficam fazendo tanto sacrifício, tantas coisas aí, tanto ritual para Deus, mas a verdade é que vocês estão bem longe de Deus, né? E Jeremias começa a falar essas coisas lá na frente do templo. E o que o povo faz? Quer matar Jeremias. O povo fala, não, tá doido? Ele vem aqui na porta do templo falar em nome de Deus que a gente não é de Deus? Que a gente está desagradando a Deus? Que a gente que é sacerdote não sabe o que faz? Que a gente que quem ensina a palavra de Deus não sabe o que faz, está fazendo as coisas erradas? Como assim ele vem falar isso, né? Vamos matar Jeremias. E então no livro de Jeremias surge essa informação importante sobre Miqueias. Quando isso acontece e eles vão tentar matar Jeremias, então o povo para e pensa, não, mas peraí, no tempo de Miqueias não aconteceu isso? Quando Ezequias era rei, a Síria invadia ali o reino de Jerusalém. E o povo estava pecando adoidado. E Miqueias veio e falou palavras duras como Jeremias está falando. E eles creram. E eles se arrependeram. E eles mudaram. Eles se converteram. E não foi por isso que eles foram salvos? Será que se a gente ouvir Jeremias agora, se converter, se arrepender e fizer o que ele está falando, a gente não vai ser salvo da Babilônia também, né? Então você vê que informação importante é dada pra gente, né? Foi o que eu tinha falado. Como o nosso estudo aqui é cronológico, essa informação é muito importante pra gente. Por quê? Porque, gente, até o momento em que Ezequias havia entregue todo o tesouro do templo para Senaqueribe, esse homem não tinha sido convertido, não. Né? Um homem que crê em Deus não ia pegar o tesouro do templo e entregar para Senaqueribe para se render, não. Né? Então você vê que ali ele não estava crendo em Deus, não. Ele mandou mensageiros para o Egito para pedir socorro, ele não estava crendo em Deus ainda. E agora a gente vai observar que vai ter um movimento na história. De quando ele envia o tesouro para Senaqueribe até a invasão de Senaqueribe, que foi questão de dias, pouco tempo, tá? Até a invasão ali de Senaqueribe, há uma mudança ali muito forte em Jerusalém. Porque quando Senaqueribe chega, os mensageiros de Senaqueribe chegam em Jerusalém, esse povo mudou. Agora esse povo está crendo.
Como assim o povo tá crendo? O povo não estava crendo antes, porque estava buscando aliança em tudo quanto era lado. Mandou até o tesouro do templo para Senaqueribe. E agora tá crendo? É isso. É porque o livro de Jeremias diz, né, que esse povo se converteu com a oração de Miqueias, com a pregação de Miqueias, tá? Então a gente está dentro desse contexto agora, onde é um povo que já está se convertendo. É um povo que já está começando a acreditar que Deus pode salvar eles sim. Tá? Então a gente está dentro desse contexto onde eles começam a entender que, oh, caramba, Deus pode vencer a Síria. De alguma forma ele pode vencer, tá bom? Então agora a gente vai para o versículo 1 de Isaías 33, dentro desse contexto que a gente está. A Síria ainda não chegou, tá? Mas está chegando. Ela tá lá em Lax, né? A gente lembra que tá tendo essa movimentação aí. Ezequias mandou lá o dinheiro, né, do templo, e Miqueias está pregando ali. Então Isaías vem e fala no capítulo 33 para o povo ali de Jerusalém. Eu já expliquei para vocês, né? Vocês veem uma diferença de linguagem entre Miqueias e Isaías, né? Até de mensagem, porque Miqueias era um profeta mais rural, né? Ele era um profeta ali que falava mais com o povo. Enquanto Isaías, ele era um profeta da corte. Ele falava muito com assuntos da corte, né? Você vê muito que ele estava no meio ali, né? Do rei, no meio dos oficiais do rei. Ele era um profeta da corte, até por causa da linhagem real que ele tinha, né? Eu comecei pequeno na aula passada. Então agora a gente volta para esse contexto da corte, com Isaías falando. Então no versículo 1 vem, dentro desse cenário que eu falei, vem Isaías falando. Ai de você, inimigo destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, você vai ser destruído. Quando você acabar de trair, você vai ser traído. Ele está falando, ai de você que faz tanto mal. Ai de você que faz tanto mal. Quando você acabar de fazer suas maldades, você vai sofrer. Aqui ele está falando sobre o fim dos ímpios. Ele não está falando sobre o agora. Ele está falando sobre um julgamento. A gente lembra que agora, alguns capítulos atrás já, Isaías vem falando sobre um julgamento, lembra? Isaías já está falando isso em alguns capítulos. Isaías está falando, não, Deus vai julgar todas as nações. Vai vir um dia do julgamento. Ai de vocês nesse dia, vai ser um dia triste, né? Isaías vem falando sobre esse julgamento. E Deus já separou para ser um rei. E esse rei sim vai ser um rei justo, um rei bom. Esse rei vai reinar nessa terra, mas o reino dele vai ser de paz. O reino dele vai ser de tranquilidade. No reino dele o mal não vai se levantar. Então, Isaías está vindo nesse sentido, né, apocalíptico, falando sobre isso. E agora ele continua. O que ele quer dizer no versículo 1, né? Ai do ímpio, vocês vão ser destruídos. O fim de vocês não é bom. É isso que ele está querendo dizer. O fim de vocês não vai ser bom. Você acha que está tudo certo porque você está fazendo um monte de maldade uma atrás da outra e nada está acontecendo? Ainda que você morra sem nada ter acontecido, o seu fim não vai ser bom. Porque você vai ressuscitar. E a segunda morte vai ser lá no lago de fogo de enxofre. Né? Então, não vai ser bom, não. É nesse sentido. Aí, no versículo 2, ele fala, né? Porque ele acabou de falar, ai dos ímpios, né? Ai dos errados. Então, ele fala, ai meu Deus, ai de nós. Porque aquele povo tá tudo errado. Então, ele fala, ai meu Deus, tem misericórdia de nós. Ai de nós. Então ele diz, pois em ti esperamos. A nossa esperança está em você. Então nos ajuda, Deus. Nos ajuda porque é de ti que nós buscamos nossa salvação. Lembra que o cenário é aquele, a Síria está chegando. Eles estão dentro desse cenário falando que esperam em Deus. Gente, isso era uma salvação impossível. A Síria era um império enorme, eles já tinham conquistado várias nações aqui nessa época, né? Então eles pegavam também das nações que eles conquistavam, né? Babilônia, ali, as outras nações síria, eles pegavam soldados para ajudar eles nas conquistas deles, né? Gente, era praticamente impossível vencer a Síria. Não, pelos olhos humanos era impossível, né? Se tinha alguém, como eu disse em algumas aulas anteriores, se tinha alguém que podia bater de frente, era o Egito. O Egito, né? Porque ele tinha uma dinastia ali que estava reinando, que era da Etiópia, então ele se unia com a Etiópia, ele era uma grande potência, o Egito ali. Outra nação que podia falar, gritar um pouquinho, mas não tinha um rugido de um leão, mas gritava um pouquinho, era Tiro, que a gente já falou também que ele era conhecido como o dominador dos mares, né? Ele tinha uma potência marítima enorme, mas
também não causava muito barulho, não. Mas uma guerra que podia ali ser séria, assim, né, era o Egito e a Síria. Se alguém podia ali, era o Egito. Por isso que tanto eles buscavam a ajuda do Egito, né? Se tinha alguém que podia vencer a Síria, talvez fosse o Egito. Mas a gente vai ver que o Egito também vai ser levado, assim como Deus havia profetizado, né? Vocês estão pondo tanta confiança no Egito, vocês acreditam tanto que o Egito e a Etiópia vão vencer a Síria, mas eu digo para vocês, eles vão ser levados. E eles vão ser levados humilhados, nus. Eles vão ser carregados nus, andando até a região da Síria. E isso vai acontecer, né? Então você vê que o Reino Sul não vai ser levado, o Reino Sul não vai ser pego pela Síria, porque Deus vai proteger o Reino Sul, mas o Egito vai. Mas o Reino Sul não vai, o Reino de Judá não vai, né? Então agora ele vem nesse sentido, né? Oh Deus, tem misericórdia de ti, porque a gente tá esperando de ti agora. O que a gente vai fazer? A Síria tá chegando. Então, a gente está confiando em ti, então tem misericórdia de nós. Eu já expliquei para vocês, né, qual a diferença entre graça e misericórdia, né? Misericórdia é quando você não recebe o que você merece receber, né? E graça é quando você recebe o que você não merece receber. Então, graça é quando eu recebo o que eu não tinha que receber, por exemplo, a salvação. Eu não tinha que receber a salvação, não merecia receber a salvação, mas eu recebi, é graça. Eu estou recebendo algo que eu não merecia ter recebido. Agora, misericórdia é quando Deus perdoa os meus pecados, né? Então, eu merecia ser castigada pelos meus pecados, mas eu não vou receber o castigo. Isso é misericórdia. E é isso que ele está falando aqui. Deus tem misericórdia de nós. Ele acabou de falar em cima sobre os pecados das pessoas. No versículo 1, ele falou, ai de quem é pecador, ai dos pecadores. Eles estão perdidos, né? Então ele pede por misericórdia para eles. Que Deus não retribua eles segundo o que eles mereçam. E aqui ele diz, por quê? Porque agora a gente está confiando em você. A gente vai esperar em você agora. Seja o nosso braço de manhã em manhã. Nu ser a nossa salvação no tempo da angústia. Seja o nosso braço de manhã. O que ele está querendo dizer aqui? Seja a nossa força. 24 horas. Todo dia, a todo instante. A gente não é forte em nós mesmos. Sem o Senhor eu não consigo. É isso que ele está falando. Então aqui diz, nu ser a nossa salvação no tempo da angústia. Aqui a minha tradução é aquela da Bíblia de Jerusalém, né? Que eu já dei uma dica para vocês que é a tradução mais parecida com o original. Na tradução da Bíblia de Jerusalém fala nu mesmo de pelado, né? Nu, ser a nossa salvação no tempo da angústia. Aqui ele está reconhecendo claramente que não há outra. A única salvação dele no tempo da angústia é Deus. Só Deus. Somente o Senhor é a nossa salvação no nosso tempo de angústia. Somente o Senhor pode nos salvar. Então aqui no versículo 3, Isaías fala, a voz do teu tumulto fogem os povos. Quando te ergues, dispersam-se as nações. Quando o Senhor age, quando o Senhor manda a sua confusão, as nações fogem. As nações ficam perturbadas. Quando o Senhor se levanta, todo mundo foge, todo mundo corre. Fica que nem barata tonta. A gente viu isso várias vezes na Bíblia, né, gente? Lembra ali, principalmente no livro de Josué, né? A gente estudou o livro de Josué, eu já falei, o livro de Josué é chamado livro de guerra. É um livro de guerra, tem muitas guerras ali no livro de Josué. E é bem esse estilo mesmo, né? No livro de Josué mostra Deus agindo dessa forma, né? Deus vem e faz uma confusão ali, os inimigos ficam confusos e se matam, né? Eles mesmos ali começam a se matar. E é nesse sentido que Isaías está falando. Eu sei que o Senhor pode nos salvar, fazendo até que os próprios assírios se matem, fazendo com que eles fujam sem a gente ter feito nada. E é o que vai acontecer, a gente vai ver. Dando um spoiler agora, é isso que vai acontecer. Eles vão fugir sem Jerusalém ter feito nada. E é isso que Isaías está falando. Eu sei que o Senhor pode fazer o meu inimigo fugir sem eu ter feito nada. Eu tô aqui sentada só esperando em ti, confiando em ti. E ele sozinho vai ficar perturbado e vai embora, vai me deixar em paz. E é isso que vai acontecer mesmo, que lindo. Aí no versículo 4, então Isaías fala, o vosso despojo é amontoado, como se amontoam lagartas. Unam-se todos sobre ele, como se atiram os gafanhotos. Deus é exaltado,
pois está entronizado nas alturas. Ele assegura abundantemente para Sião o direito e a justiça. Aqui ele está falando que toda a riqueza, todo despojo, né? A gente lembra, né? Todo despojo é a riqueza que é deixada na guerra, né? Então os soldados fogem, deixaram arma, deixaram... você pega, aquilo era despojo de guerra. Então você pega aquele ouro, tudo aquilo que ficou e era a riqueza que você levava para sua nação. E aqui está dizendo isso, o vosso despojo, o despojo dessas nações que fogem, né? É amontoado como se amontoam lagartas. Tem uma guerra muito interessante que a gente estudou. Tem um momento na história, eu acho que é com Josué, que Deus fala para Josué mandar os levitas irem na frente. Gente, era uma guerra que era contra 3 nações. Israel tá vindo lutar contra 3 nações. E Israel tá indo e Deus fala o seguinte, os levitas vão na frente adorando e cantando. E vocês vão atrás. E tem mais. Vocês não vão pela planície, pelo caminho mais rápido. Vocês vão pelo caminho mais longo, onde vocês vão ter que subir uma montanha. Gente, quem é que vai pra guerra subir uma montanha para descer e chegar cansado na guerra? Ninguém, né? Mas Deus fala isso para eles e eles vão. Então os levitas vão cantando na frente, a gente lembra, a gente já estudou isso. Os levitas vão cantando na frente, adorando a Deus, e eles atrás ali, os soldados. Então eles vão pelo caminho mais longo e mais difícil, que ninguém iria para a guerra por esse caminho, eles vão pela montanha. E eles subem na montanha cantando, numa lerdeza. Gente, quando a Bíblia diz, quando eles chegam lá em cima na montanha, o exército, eles olham acima para baixo, está todo mundo morto. As 3 nações estão mortas. E eles olham, eles se mataram. Um começou a brigar com o outro, se mataram. Então eles descem só para pegar a riqueza. E eles passam 3 dias só reunindo as riquezas que foram deixadas. E é isso que Isaías está falando aqui. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor pode fazer mais uma vez. E é isso que vai fazer, a gente vai ver, que incrível. Então aqui diz, a riqueza, né, esse despojo dessas nações, ficam depois lá amontoados como lagartas, né? Unam-se todos sobre ele como se atiram os gafanhotos, né? Então aqui está falando, vocês, povo de Jerusalém, vão lá, vão se unir como gafanhoto e vão pegar, igual esse daí que eu acabei de falar dos três dias, né? Vocês vão lá pegar as riquezas deles. Então Deus é exaltado. Deus é exaltado porque Deus fez isso. Pois Deus está entronizado nas alturas. Deus está sentado no trono dele e ninguém tira ele de lá. E o trono dele é nas alturas. Ele assegura abundantemente a Sião o direito e a justiça. Deus é quem assegura para Jerusalém, para o povo dele, o direito e a justiça. Deus não vai deixar seu povo. Deus vai fazer com que o direito e a justiça prevaleçam. Vamos confiar nele. E a Síria vindo. Então no versículo 6, Isaías diz, nisso estará a segurança dos teus dias. Uau! Vamos lembrar a situação que está acontecendo aqui. A Síria está vindo, né? A Síria está vindo, eles estão morrendo de medo, mas começaram a crer. Estão confiando em Deus. E então Isaías fala, vocês querem ter uma certeza da segurança? Porque eles estão inseguros ainda, estão com medo, né? Mas e a nossa segurança? Ai, meu Deus, ai, estão com medo. Isaías fala, vocês querem saber como é que vocês vão ficar seguros todos os dias da sua vida? Você quer a dica do que deve ser feito para você ter segurança? Para nada te abalar, para nada te tocar, nada te destruir, você viver seguro todos os dias da sua vida? Eu te falo. E aqui ele diz, é a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria e o conhecimento é a riqueza que pode te salvar. Não é o ouro do tempo que você enviou para Senaqueribe. Se tem uma coisa que pode te salvar no dia a dia, de uma má decisão, né, de uma vida que depois você se arrependa, é a sabedoria e o conhecimento. Então diz, e o temor de Deus é o seu tesouro. É o que Salomão diz, né, no livro ali de Provérbios e no livro de Eclesiastes. Isso está sendo dito aqui. Se você quer ficar seguro todos os dias da sua vida, se você quer segurança para a tua vida, é através da sabedoria e do conhecimento que você vai conseguir essa segurança. Elas são muito importantes para você. Mas o seu tesouro, o que é mais importante para você, não é a sabedoria e o conhecimento. É o temor de Deus. O temor de Deus em primeiro lugar.
E abaixo do temor de Deus é a sabedoria e o conhecimento. É isso que está falando aqui, dando essa dica. Então aqui no versículo 7, Isaías diz, vejam, Ariel grita por socorro nas ruas. Lembra que a gente já falou quem é Ariel? Né? Ariel significa altar de Deus, né? E aqui é um trocadilho para Jerusalém. Então aqui ele está falando, olha, vejam só, em Jerusalém você fica ouvindo os gritos de socorro pelas ruas, o povo com medo, porque a Síria está chegando. Aqueles que traziam mensagens de paz, que são da paz, que são de boa, não querem guerra, estão chorando. Estão chorando amargamente com medo, porque a Síria está vindo. Versículo 8. As estradas estão desertas, não há transeuntes nos caminhos, rompeu-se a aliança, as testemunhas são desprezadas, a pessoa humana não é tida em nenhuma conta. Aqui Isaías está falando, você já não vê mais ninguém andando pelas ruas, porque está todo mundo com medo. A verdade é que a aliança que um dia nós fizemos com Deus foi rompida. E por que foi rompida a aliança que um dia a gente fez com Deus? Ainda que vocês vão hoje lá sacrificar para Ele, no altar dele, ainda que vocês se reúnam e cantem em nome dele, ainda que vocês o honrem com a boca, a verdade é que as testemunhas são desprezadas. Quando vocês vão fazer algum julgamento, o juiz recebeu suborno, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui, o juiz recebeu suborno. Por exemplo, aqui tem um pobre e aqui tem um rico. E o juiz está decidindo a causa do pobre e do rico. O pobre tem razão. O pobre é quem tem direito, o pobre está certo. Mas o rico deu um dinheirinho para o juiz, para decidir a favor dele. O pobre levou 2 testemunhas a favor dele. O que era para o juiz fazer? Decidir a favor do pobre. Mas o que o juiz está fazendo? Está decidindo a favor do rico, porque o rico deu dinheiro para ele. Ainda que tinha 2 testemunhas aí falando do pobre. Ele falou, não, essas testemunhas não valem nada não. O rico tá certo. É isso que eles estavam fazendo. E a pesquisa fala, a aliança foi quebrada. A pessoa humana não é tida em nenhuma conta. A vida humana já não tem mais valor para vocês. Vocês vendem qualquer um como escravo e não estão nem aí. Vocês vendem a mãe, vendem o pai. Vocês matam qualquer um. A vida humana já não tem mais valor. Então a aliança que um dia vocês fizeram com Deus foi rompida. Não importa se vocês estão indo todo dia no templo dele. Não importa se todo dia vocês estão indo oferecer sacrifício para ele. Não importa se vocês estão indo todo dia cantar para ele. Não importa o que vocês estão fazendo de rituais religiosos. Porque a gente lembra que esse povo fazia rituais religiosos, né? Não importa o que vocês estão fazendo. A aliança foi rompida. Porque a vida humana não tem mais valor. Vocês fazem de tudo para prejudicar o próximo. Vocês ficam maquinando contra o próximo, não tem mais amor ao próximo, né? Nesse sentido. Aí no versículo 9, a terra coberta de luto fenece. O Líbano coberto de vergonha está tomado pela praga. O Saron se tornou como a estepe. Baçã e o Carmelo perdem a sua folhagem, né? Então aqui ele diz, a terra que eu botei vocês, que era tão fértil, que era tão boa, que eu reguei tão bem para botar vocês aí, ela está em luto agora e o luto está fazendo ela fenecer. O que é fenecer? Murchar. Ela lamenta por vocês estarem nela. Vocês estão envergonhando a terra onde eu botei vocês. Por causa da atitude de vocês. Vocês me desonram. Então aqui ele continua. O Líbano coberto de vergonha está tomado pela praga. O Líbano tão lindo, tão verde. Todo mundo amava ver o Líbano. Aquelas árvores, aquelas florestas. Tá cheio de praga. As árvores estão tudo oca. As árvores estão tudo feia. O verde já não é mais verde. Tá cheio de praga, cheio de bicho. Tá horrível. Ninguém tem mais gosto de ver. O povo não quer mais andar por esse lugar, porque tem medo de tão ruim que tá. E é assim que vocês estão. O Saron se tornou como uma estepe. O que é Saron? Né? Saron era um lugar muito fértil. Era uma planície muito fértil. E estepe significa deserto. Então, aquilo que era muito fértil, aquilo que era muito bonito, aquilo que era muito bom, se tornou em um deserto. Já não é mais bom, já não é mais agradável. Baçã e o Carmelo perdem a sua folhagem, né? Baçã e o Carmelo que tinham tanto verde, que era tão bonito de se ver,
perdeu toda a sua folhagem e já não é mais aprazível de se ver. Aqui Deus está falando claramente, eu já não tenho mais prazer em ver vocês. Vocês precisam mudar. Vocês precisam mudar. Vocês se transformaram de uma forma que já não é mais agradável olhar para vocês nessa terra. Inclusive, vocês estão até já prejudicando a terra. A terra já está se entristecendo, se contaminando. Então, no versículo 10, Deus diz: agora me erguerei, diz Deus. Agora eu vou me levantar e eu vou ser exaltado. Versículo 11, Deus fala aqui, bem duro. Vocês conceberam feno e é por isso que vocês estão dando a luz para a palha. Vixe. O meu sopro como fogo vai consumir vocês. Aqui Deus está falando, vocês geraram. Sim. Vocês geraram feno. Vocês geraram nada. Vocês geraram um monte de coisa inútil. Vocês geraram coisas sem vida, perecível. E é por isso que agora vocês estão colhendo palha. Por isso que vocês estão colhendo agora coisas sem valor e que queima fácil. Que vai embora fácil. Por isso. Aqui ele está falando naquele tempo, né? Naquele termo, né? Vocês plantaram uma coisa ruim, vocês plantaram nada, vocês plantaram vento. Então agora vocês estão colhendo vento, estão colhendo nada. Nesse sentido que ele está falando, né? Então assim, vocês engravidaram, vocês estão gerando, né? Naquele sentido, vocês estão gerando, vocês engravidaram e estão gerando o que? Feno. Então a gestação deles não é uma coisa que tem vida. Feno é sem vida. Feno é uma coisa que perece, é uma coisa que logo se acaba. E foi isso que eles geraram. Eles não geraram coisas duradouras e que têm vida. Então aqui diz, então é lógico, vocês vão dar à luz a palha. Vocês estão gerando feno e estão querendo dar luz ao quê? A frutos, a maçã? Não. Vocês estão gerando feno, vão dar luz à palha. É nesse sentido. Então aqui diz, o meu sopro como fogo vai consumir vocês. Versículo 12. Os povos serão como que calcinados, como espinhos cortados serão queimados no fogo, né? O que é calcinados? É feito cinza. Então aqui ele está dizendo que a ira dele, o fogo dele, vai fazer com que aquele povo seja reduzido a cinzas. Como um espinho cortado queima no fogo, assim Deus vai fazer com esse povo. Como uma palha, um espinho que você põe que queima facilmente e tosta e você já nem vê mais. Não sabe identificar o que era aquela coisa, né? Virou só cinza, não dá mais para identificar o que um dia aquilo foi, né? Deus está falando, eu vou fazer isso. Versículo 13. Vós que estáis longe, ouve o que fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Em Sião os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se junto aos braseiros eternos? Aqui no versículo 13, né? Ele está dizendo assim, Deus está falando, vocês que estão longe, vocês vão ouvir o que eu vou fazer com esse povo aqui, se eles não se converterem a mim. Até quem está longe vai ouvir. E vocês que estão perto vão ver o meu poder. Vão testemunhar. Aí no versículo 14 diz, e em Jerusalém, em Sião, os pecadores agora já começaram a ficar com medo. Os pecadores já estão apavorados, porque Deus vai vir com juízo. O tremor já se apoderou dos ímpios, eles estão morrendo de medo de Deus. Quem dentre nós vai poder permanecer junto ao fogo devorador? Os ímpios chegam e olham um para o outro com medo. Nossa, quem de nós vai poder resistir a Deus? Se Deus vier cumprir o que ele está falando por meio do profeta, que realmente querer destruir todo mundo aqui, tacar fogo em todo mundo, quem vai poder resistir? Quem dentre nós poderia manter-se junto aos braseiros eternos? Quem é que vai poder ficar de pé? Versículo 15. Isaías responde. Há quem possa ficar de pé. Tem quem resista.
A quem, Isaías? Quem é que vai poder resistir vivo e não ser esmagado pela ira de Deus, não ser consumido? Aquele que fala e pratica a justiça. Esse sim vai escapar do fogo de Deus. Todo que fala e pratica o que é reto, pratica a justiça. Aquele que despreza o ganho do explorador. Porque tem gente, né, que não pratica, entre aspas, o mal em si, mas ele fica alegre quando o mal é praticado. E Deus fala que não se agrada disso também. Às vezes você não pratica o mal, mas aconteceu um mal pro outro, aí você tá meio dando risada que aconteceu um mal pro outro, né? E Deus não se agrada disso, não. E aqui tá dizendo isso, né? Aquele que despreza o ganho do explorador, esse também vai passar impune do fogo devorador. Aquele que recusa o suborno, que não é comprável, pratica a justiça sem preço, doa o que doer, fale a verdade. A Bíblia diz isso, ainda que em prejuízo próprio, nós devemos falar a verdade. Ainda que em prejuízo, eu vou me dar mal se eu falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Porque eu creio na palavra que Deus me recompensará por ter falado a verdade e Ele vai me proteger. E é isso. Aquele que recusa o suborno, esse também vai passar ileso e não vai ser queimado pelo fogo devorador. Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de crimes de sangue. Aquele que não fica dando bola, né, querendo ouvir sobre crimes. Quem matou quem? Ai, vai matar quem? Quem? Não, Deus não se agrada disso também, da nossa curiosidade pelo mal, pela curiosidade pelo ruim, né? Eu já falei isso uma vez para vocês. Tem um livro da Bíblia que a gente vai estudar. Tem um profeta que ele decidiu um momento da vida dele começar a olhar para o mal. Em vez de ficar olhando para Deus, pensar nas coisas de Deus, ele decidiu reparar nas coisas ruins, no mal. E ele diz que ele quase se perdeu. Ele diz, quando eu decidi olhar o mal, quando eu decidi, eu fui hipnotizado por ele. Quase eu me perdi no meio do mal. E eu deixei a minha fé quase. A Bíblia diz que a gente deve buscar, né, pairar os nossos pensamentos nas coisas de Deus. Ocupar o nosso tempo com as coisas boas. Porque isso é muito importante, né? A gente não ficar pairado no mal, né? Tem até um pensador que diz, né, que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente olha pro abismo, o abismo também olha pra gente. E a gente pode ser notado e ali o negócio fica difícil, a gente não consegue mais sair dele, né? Então tem que ter muito cuidado. Então aqui diz, né, que fecha os olhos para não ver o mal. Esse não vai ser consumido, que não tem prazer no mal. Porque tem gente que tem prazer em ver o mal, né? Foi o que eu falei, a pessoa não tá fazendo nada de ruim, mas ela quer ver ali uma coisa ruim. Ele tem prazer em assistir um negócio ruim que aconteceu. Mas ele não tá roubando, matando, mas ele sente prazer em ver roubar, matar. Ele não tá estuprando, mas ele tem prazer em assistir um negócio de estupro. Isso não é bom. Versículo 16. Este habitará nas alturas. Estas pessoas vão sim morar nas alturas. Os lugares inacessíveis dos rochedos serão o seu refúgio. Os lugares inacessíveis de Deus serão o refúgio dessa pessoa. E o que ele precisar, a ele vai ser dado. Aqui diz, né? O pão de que necessita lhe será dado. O que ele precisar vai ser dado para ele. E a água que ele necessitar vai ser dada para a sua subsistência também. E então, no versículo 17, diz que os olhos dessa pessoa vão contemplar o rei na sua beleza. As primeiras pessoas que contemplaram Jesus não contemplaram Jesus assim em sua beleza, né? A Bíblia diz que na verdade não era belo. A Bíblia diz que na verdade não. E era essa a questão, não era para ser belo. A mensagem era outra. A Bíblia diz isso, quando você olhava para ele, nenhuma beleza havia. Não havia nada assim de impressionante. Não havia nada que você pudesse falar, é fortão. Não. Quando você olhava, não havia nada de extraordinário ao olhar. Mas, nesse dia, quando ele vier reinar aqui na terra, os nossos olhos contemplarão o rei na beleza dele.
a glória dele real, quem ele realmente é. Não esse corpo onde ele veio aqui, mas a glória verdadeira dele, a beleza real dele. E eles verão uma terra distante. Eles irão para um lugar muito distante. Uma outra terra, não esta aqui. Que a gente já estudou, né? Que eu já falei um pouquinho nas aulas sobre o livro de Apocalipse. Aí no versículo 18 diz: o teu coração relembrará os sustos de outrora. Onde está aquele que contava? Onde está aquele que pesava? Onde está aquele que contava as torres? Aqui tá falando, né? Onde está aquele que contava, né? Porque a pessoa contava errado, te cobrava mais do que você devia. A pessoa adulterava balanças, por isso que ele pesava errado. Onde está aquele que pesava errado? Aqui está dizendo no seguinte, no versículo 18: onde estão os ímpios? Aqui diz: o teu coração relembrará os sustos de outrora. Já falei isso, né? Quando a gente for ressuscitar e for viver com Jesus nesse mundo aqui por 1000 anos, e no outro mundo, né? Que Jesus preparou pra gente, no mundo que é dele, no reino dele, né? A gente vai ter memória. Não é que a gente vai estar desmemoriado, não. A gente vai lembrar dos sofrimentos desse mundo. A gente vai lembrar, sim, que era perigoso, né? Que as coisas que aconteceram, não, a gente vai lembrar, né? Não é assim, né? A gente não vai ter mais essa ansiedade, essa coisa que a gente tem hoje. Mas a gente vai lembrar, a gente vai ficar desmemoriado. E aí está falando aqui, o seu coração, neste momento, quando você estiver nessa terra, vai lembrar dos sustos que você viveu nessa terra aqui, do medo que você tinha, das injustiças que havia aqui. E então você vai falar com voz de triunfo: onde está agora o ímpio? Me lembra até aquele texto, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É nesse sentido. Onde estão agora os ímpios? Onde estão agora os malfeitores que nos atormentavam tanto? Onde? Somos livres. Que legal, né? Então no versículo 19 diz: não tornarás a ver o povo insolente, um povo de linguagem ininteligível, de falar bárbaro e sem sentido. Vocês nunca mais vão voltar a ver esse povo. Nunca mais. Nossa, não vejo a hora. Nunca mais a gente vai voltar a ver os ímpios. Nunca mais. É o que a Bíblia diz, né? Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. Só uma. Versículo 20. Olha para Sião, cidade das nossas festas solenes. Vejam os teus olhos a Jerusalém, morada tranquila, tenda que não será mudada, cujas estacas jamais serão arrancadas, cujas cordas nunca serão rompidas. Olha para a cidade, ela permanecerá. Sião, até que essa terra seja destruída, né? A gente lembra. Ela vai permanecer porque, foi como eu disse, na Bíblia há uma promessa de que Jesus virá e sentará no trono de Davi e reinará pelo trono de Davi, como descendente de Davi. E Jesus tem que fazer isso nessa terra, porque ele é descendente de Davi nessa terra. No outro reino ele não é descendente de Davi, né? O outro reino é o reino dele. E aqui que ele é rei pela linhagem de Davi, é nessa terra. Então ele ainda tem que sentar no trono aqui de Davi, né? Ainda tem que sentar no trono lá em Jerusalém e reinar pelo trono de Davi, né? Mas depois a gente vai para outra terra. E aqui diz então, né, que essa cidade, né, Sião, que é Jerusalém, né, nesse momento a gente vai olhar para essa cidade, cidade das festas, né? Vejam os teus olhos a Jerusalém, como é um lugar tranquilo. Não vai ter mais guerra. Agora é um lugar tranquilo, não tem mais guerra, não tem mais morte, não tem mais nada disso. Tenda que não será mudada. Agora ninguém mais vai ficar precisando pegar suas tendas e ficar mudando. Não. Você vai poder ficar onde você quiser, morar onde você quiser. Cujas estacas jamais serão arrancadas. Ninguém vai mais vir e roubar a tua casa, roubar o que é teu, não. Cujas cordas nunca serão rompidas, né? Sião vai permanecer ali. Versículo 21. É ali que Deus mostra o seu poder, em um lugar de rios e de largos canais, mas onde não navegarão barcos de remos, nem passará nenhum navio suntuoso. Com efeito, Deus será o nosso juiz. Deus será o nosso legislador.
Deus será o nosso rei e ele vai nos salvar. Que lindo. Aqui tá falando, né, que Deus vai mostrar o poder dele naquela cidade lá. Ele escolheu aquela cidade, onde tem rios, onde tem canais largos ali. Mas uma coisa é certa, Deus não vai permitir mais que fiquem navegando lá barcos de remos, esses navios que vêm para a guerra, essas coisas, não vão mais existir. A gente lembra que era muito comum aqui também, né? Ainda hoje a gente vê isso, né? Navios de guerra, né? Ia muito. Não vai ter mais. E aqui diz, sim, não vai ter mais mesmo, no versículo 22. Porque Deus vai ser o nosso juiz. Deus vai ser o nosso legislador. Deus é que vai falar a lei, que vai nos guiar. E Deus vai ser o nosso rei, vai nos governar. E Ele vai nos salvar de qualquer ameaça que venha surgir. Mas, versículo 23 fala sobre os ímpios. Mas, quanto aos ímpios, as cordas deles estão frouxas. Acabou de falar que as cordas de Sião estão boas, lembra? Acabou de falar que as cordas de Sião estão muito boas, que a cidade vai permanecer de pé, que ainda vai ter um rei ali reinando firmemente e não vai ter mais guerra, que é o rei Jesus, é isso que está falando. Agora no versículo 23 está falando sobre as outras cidades, que está querendo simbolizar na verdade os ímpios aqui, né? Versículo 23, as tuas cordas estão frouxas, não conseguem segurar o mastro e nem manter as velas de pé. Então o grande despojo foi repartido. Então os ímpios, eles não vão resistir, os ímpios serão destruídos. E toda a riqueza deles vai ser repartida. Até os coxos participarão do saque. Gente, vamos imaginar aqui, tá? É isso que tá querendo dizer aqui. É que ninguém vai ficar de fora. Que legal. Tá falando que quando vier o julgamento de Deus, né? É claro que não vai ter coxo aqui, tá? É uma linguagem que ele tá querendo dizer que ninguém vai ficar de fora, é nesse sentido, né? Aqui tá querendo dizer o quê? Vamos imaginar, antigamente como que era? Eles venciam uma guerra, os inimigos eram mortos. Então ficava todo aquele ouro ali, toda aquela armadura, tudo aquilo que era saqueado. O povo corria lá para ir pegar a riqueza. Imagina uma pessoa coxa. A pessoa não tinha uma perna, não conseguia andar, né? Tinha uma dificuldade para andar. Ela perdia. Os outros chegavam lá e pegavam todo o dinheiro, aí não chegou, perdeu, né? Então, demorou, perdeu, já era. Ficou, não sobrou de dinheiro para você. E todo mundo levava o que podia, né? Vou levar tudo que eu quero, né? E era assim. E aquele que tinha um problema na perna, mancava, não conseguia andar, não conseguia pegar o dinheiro. Mas aqui tá falando que não, ninguém vai ficar de fora. A Bíblia diz isso, né? Que quando nós viermos para reinar aqui com Jesus nessa terra, a riqueza de todos os povos vai ser dividida, vai ser nos dada. Todo mundo, a gente vai ter acesso a tudo, que antes era dos ímpios, até a riqueza dos ímpios, tudo vai ser nos dado. E vai ser dividido igualmente. Não vai faltar ninguém. Não vai ficar ninguém de fora, né? Nesse sentido. Aí no versículo 24, para finalizar a aula de hoje, glória a Deus, é uma mensagem linda que a Bíblia nos traz, né? Versículo 24 diz, nenhum habitante seu tornará a dizer, estou doente. O povo que nela morar vai alcançar o perdão de todas as suas transgressões. Nesse lugar aqui, onde esse rei vai reinar, nunca mais alguém vai dizer, eu estou doente. Nunca mais. Nunca mais alguém vai ter o medo de perder alguém, né? Da morte vir levar. Nunca mais. Aqui diz, né? O povo que nela morar alcançará o perdão das suas transgressões. E todos os pecados desse povo que nessa terra habitar serão perdoados. Eles nunca mais pagarão pelos seus pecados. Nunca mais. Que lindo, né? A Bíblia diz, né, que ele levou consigo todas as nossas dores e enfermidades. E às vezes as pessoas confundem isso, né? Eu já vi gente falando, não, mas a Bíblia não diz que Deus levou consigo todas as nossas dores e enfermidades? Então crente não pode ficar doente. Então crente não pode ter dor, né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele levou o quê? Para que no reino dele não haja. Não é que ele levou hoje, né? Hoje não existe mais dor. Hoje não existe mais enfermidade. Não, gente, infelizmente eu tenho que falar, hoje ainda existe. A gente ainda não está vivendo o reino de Jesus.
Não, a gente ainda está no tempo onde jaz aqui, né, o mundo no maligno, onde ele é o príncipe desse mundo. Não está ainda no reino de Jesus. Mas vai chegar, o reino dele vai chegar, mas ainda não está. Então, quando a palavra de Deus diz que ele levou consigo todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, não é que ele levou hoje, levou agora. É claro que Deus pode nos curar, é lógico. A gente viu essa manifestação clara, né? Mas a Bíblia também é muito clara de que foi dado todos esses sinais para Jesus para que crescem nele. Ele nunca se houve tantos milagres como na época de Jesus. Por quê? Porque era necessário que se cresce nele. E a Bíblia diz isso, que nós somos hoje sustentados e vivemos pela fé do que não vemos. Então não é uma promessa de que hoje não ficaremos enfermos. Não, são os desígnios de Deus. Pode ser que a pessoa até morra da doença, gente. Tem gente que vai achar que eu tô falando até heresia. Eu já fui em um lugar uma vez que lá o povo pregava coisa que eu não concordo. Aí ficava, sabe, uma pressão. Aí a pessoa que infelizmente tem algum problema, acontece de ter alguma doença, alguma coisa, né, é excluída. E não é isso que a Bíblia diz. Eu até falei para vocês há um tempo atrás, Paulo, tem uma carta de Paulo que Timóteo estava com uma gastrite. Timóteo estava com um problema de estômago, que hoje teria que tomar remédio. Era um problema sério de estômago, gente, que Timóteo estava. E o que Paulo faz? Paulo fala para Timóteo tomar o remédio da época. Paulo fala, toma aí um pouquinho de vinho, que o álcool vai fermentar e talvez melhore um pouco sua gastrite. Isso era o remédio da época, não tinha remédio igual tem hoje, né? Mas eles usavam esses remédios, chá, essas coisas na época, né? E Paulo manda ele tomar remédio, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Quando a Bíblia diz que Jesus levou consigo todas as nossas dores e enfermidades, significa que eu não vou mais sentir dor, não vou mais ter enfermidade. Quando no reino dele? O reino dele não vai ter dor, o reino dele não vai ter enfermidade, o reino dele não vai ter morte. E é isso que ele está falando aqui, ó. Durante esse reino, que lindo, né? No versículo 24 diz, durante esse reino desse homem, tanto aqui como na outra terra, que ele é rei único, né? Ninguém nunca vai dizer, eu estou doente. Ninguém nunca ficará doente. Amém, amém. Eu anseio por esse dia, amém. Espero que vocês também. Amém. Gente, então a gente termina aqui nossa aula de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos, amém. Em nome de Jesus. Amanhã a gente vai falar sobre Isaías 34, tá bom? Deus abençoe a todos. Bom descanso. A paz, Adriano. A paz, Luciene, viu? Bom descanso, Luciano, Edson. Amém. Deus abençoe a todos, tá bom? Bom descanso. Amém. Nayara, Paula, né? Amém. Deus abençoe a todos. Eu vou desconectar então o Instagram, Facebook. No Meet eu vou perguntar para o Francisco, para a Dona Maria, se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu já desconectar aqui o Facebook e Instagram, eu já desligo, tá bom? Amém. Gente, um abraço, viu? E até amanhã com a graça de Deus. Amém. Para a gente conhecer mais aí sobre Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom descanso.